E hoje vamos contar histórias aqui no microfone da Rádio Cidade FM. Para isso a gente convidou aí Carlos Andrino. Carlos Andrino, natural aí de Passo Fundo, casado com Dirce Dalprá Andrino. Tem 2 filhos e 4 netos. E o seu Carlos Andrino tem uma história riquíssima e hoje ela vai compartilhar algumas situações, alguns fatos vividos aqui no município de Ibirubá. Quero agradecer. Seu Carlos, obrigado por atender o nosso convite. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Andrei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Foi com um grande prazer que recebi o convite de vocês para que aqui a gente falasse alguma coisa que se fez em prol da comunidade de Ibirubá, né, Andrei? E na verdade, de tantos anos aí, participando de uma comunidade como Ibirubá, com a evolução, né, muitas pessoas me conhecem, nos conhecem, mas não sabem aquilo que realmente você fez em prol da comunidade. Exatamente. O sobrenome Andrino é de que país? Da onde é a origem? Italiano. 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 Meus pais eram da fronteira, né, mas de origem italiana. Andrino de origem italiana. E você nasce misturado aí com um brasileiro, com português, né? Sim. E o senhor nasce em Passo Fundo e fica até quantos anos lá, seu Carlos? Na verdade, André, eu nasci em Passo Fundo, né? E vim para Ibirubá em 1970. Vim para Ibirubá com 22 anos, 21 anos. Né? Muito então, jovem aí, né? Jovem, né? Então os anos foram se passando, né? E os fatos foram acontecendo, né? E eu vim para Ibirubá como representante comercial, né? Abri uma empresa em Ibirubá na venda de insumos, né? Implementos agrícolas, né? E trabalhei muitos anos, até 87, 88, com esse ramo, né? Me estabeleci abaixo do Banco do Brasil, nós tínhamos a empresa ali. Como é que era o nome, Carlos? Era Cabeda Andrino e Companhia Limitada, né? Então eu tinha uma parceria com um compadre meu de Passo Fundo, que era a Cabeda. Então nós criamos uma firma Cabeda, Andrino e Companhia Limitada. Então ali iniciou, né, a nossa empresa. E graças a Deus, né, Andrei, chegando em Ibirubá, né, conquistei vários amigos, entre eles o Guaica, foi um dos primeiros, o Lulo, entendeu? Então assim, aí você vai criando esse círculo de amizade e você vai conquistando os teus clientes, né? Então, como representante comercial, André, eu viajei muito no interior. Quer dizer, lá no interior, se você perguntar quem é o Andrino, de repente, Carlos, quem é o Andrino, todo mundo me conhece, desde o mais jovem ao mais idoso. Tá? Então, isso foi para a minha vida, para a vida e o seguimento da minha família, foi muito importante a cidade de Ibirubá. Porque aqui, quando nós chegamos, André, era uma cidade de 8, 9 mil habitantes, com 5, 6 mil eleitores, com a 15 junto, né? Na época existia a 15 de novembro junto, né? Com seus eleitores e os seus habitantes. Então, Ibirubá cresceu muito, mas cresceu muito graças aos empreendimentos aqui, né? Através das empresas, graças às iniciativas dos prefeitos, né? Tivemos bons prefeitos. Eu me lembro que, na época, quando eu estive aqui, eu estava aqui, um dos prefeitos foi o Noco. Sim. Né? Foi o Noco. E outros tantos passaram, né, André? Seu Fleck e outros tantos. Então, assim, Ibirubá, ele desenvolveu, graças a nossas empresas e também com a parceria, né, dos prefeitos. Isso foi de uma importância, está sendo de uma importância muito, muito grande até hoje. Porque se as atividades comerciais não tiverem, né, o apoio das administrações municipais, então uma coisa não funciona. Precisa ter. Porque ali, André, nessas empresas, é que estão os empregos, né, dentro das atividades desses empresários, né, é que vai se ter os empregos e, consequentemente, a renda para o povo. A vivência de seus familiares. Quem colocou o senhor na política? Como foi a sua entrada aí no cenário? Olha, André, a minha primeira candidatura foi em 88. Em 84, 85, por aí, quem me convidou
para participar da política. Na época era o MDB, foi o Lula e o Guaica, sabe? Eu até então eu achava que era ruim você participar de política quando você está, né, integrado a uma atividade comercial, né, para não misturar os fatos, né? Porque às vezes você sendo de uma atividade. Aliás, esse pensamento vigora até hoje, né? Tem gente que não vai para a política para não perder cliente. Realmente. Mas naquela época não era assim tão... Hoje é diferente, né? E aí, se hoje você tiver uma empresa e participar de um certo grupo político, né? Então, olha, já não vai lá porque esse é daquele. Então, é diferente. Mas na época era mais, sabe? Não levavam em conta esse tipo de fato, né? E lá então, em 1988, foi a minha primeira candidatura, né? Me elegi, na época, com 247 votos, era voto bom para quem veio de Passo Fundo, né? Não era conhecido. Eu era conhecido através da atividade comercial que eu tinha, pela amizade que eu tinha com os agricultores, com a comunidade, né? E com a atividade que eu exerci com muita seriedade, muita responsabilidade, né, Andrei? Então, eu conquistei a comunidade de Ibirubá, né? Tanto lá no interior, tanto quanto aqui na cidade. Aí, comecei foi a primeira eleição em 88, e aí tive 4 eleições, né? Me elegi 4 legislaturas, né? Aí fui... que eu acho que o vereador, o André, no momento que ele se eleger, né, eu fui secretário de obras 8 anos. No momento que ele se eleger, ele foi eleito para ficar na Câmara. Mas o que acontece com as administrações? Como você tem colega que fica aguardando, fica na suplência, aí o prefeito puxa o vereador para dar oportunidade para o suplente, que eu também acho que é muito importante. Mas o suplente, ele tem que, no decorrer dos anos do vereador eleito, ele tem que ter também a sua oportunidade de assumir, que muitos, às vezes, não querem dar, os titulares não querem dar, né? Mas então, assim, eu fui convidado pelo na oportunidade para ser secretário de obras, e fui 8 anos, né? 2 legislaturas fui secretário de obras. Fui secretário do meio ambiente também, né? Da indústria e comércio, né? Existia essa secretaria na época? Já existia, sim. Fui da indústria, comércio e meio ambiente. Tanto quanto é que no meio ambiente, né, quem lançou, né, aqueles bonecos na praça com os fundos das garrafas PET, né, fui eu naquela oportunidade dentro da prefeitura como secretário do meio ambiente e com a equipe da prefeitura. Tu não faz nada sozinho, tu tem que ter tua equipe que esteja do teu lado e te ajude, né? Então nós ali juntamos da rua, nós íamos buscar, né, nos recolhimentos mais de 15 garrafas PET, sabe? Então nós organizamos, foi o lançamento daqueles bonecos, né, daquelas bolas penduradas na praça, que tem até hoje, né, sabe? Mas foi muito importante, porque nós tiramos do meio ambiente o que estava realmente criando problema para o meio ambiente. Então, Andrei, foi coisa assim que foi bom para Ibirubá, né? E com a ajuda dos empresários. Sempre tive, Ibirubá tem um peculiar muito importante, o Andrei, que no momento que você vai fazer qualquer atividade e você for de encontro aos empresários, eles te ajudam, sabe? Isso é de uma importância muito grande, porque daí as coisas funcionam. Então, todas as coisas funcionaram quando eu estava na Secretaria de Obras e no meio ambiente, é porque os empresários também nos ajudaram. Então, aí se tem êxito daquilo que você pretende fazer. Exato. Então, nessa fase aí de 88 até 92, né, o senhor como vereador conseguiu também trazer para Ibirubá o curso de formação de soldados da Brigada Militar. Realmente, o Andrei, nós, na época, Ibirubá, com poucas empresas, né, como a minha amizade era muito grande com o comando da Brigada, né, eu consegui trazer para Ibirubá um curso de formação de soldados. Então, formamos 96 soldados, muitos filhos de Ibirubá. Até há pouco tempo estava o Sargento Graminho comandando a brigada aqui, que foi um de que participou. Começou esse curso, tá? Então, assim, ó, mas você veja, a Vence Tudo, naquela época ali, ainda estava em Alfredo Breno.
Nós tivemos, o Andrei, em Alfredo Breno, um banco, que era o Bamirinos. Tinha um banco lá. Então, tu vês, né? A Alfredo Brenner, naquela época... Tinha correio, tinha banco, tinha posto de saúde, tinha escola, tinha verdade. posto de combustível. E na época, quem comandava era Venstudo, pela sua empresa tradicional. Que bom, né? Então, depois desenvolveu no decorrer do tempo e veio para Ibiúba. Graças a Deus está aí, dando muito emprego, a exemplo de outras tanto, né? A Venstudo, a Indutar, a GCO e outras tantas aí, né? Então, assim, André, olha da importância, né? Olha da importância dessas empresas e olha da importância também, quando da época, trazido esse curso de soldados, que muitos filhos de Ibiúba, da região, né? Tiveram seu emprego, porque muitos foram trabalhar em Ibiúba. Nós chegamos a ter em Ibiúba, na brigada de efetivo, André, 38 soldados, né? Aí então era pelotão, aí eu consegui para a companhia, sabe? Então, olha da importância de um trabalho que se fez dentro da área de segurança pública, né? E dentro dessa área mesmo, né, André, eu fui presidente do CONCEP de 8 a 12 anos, onde ali, né, eu informatizei Brigada Militar, Polícia Civil. Na época era muito ruim os recursos dos governos. Então, a Brigada Militar e a Polícia Civil dependia muito dos conceptos. A gente via pelos carros, né? Disponíveis aí, era carros que toda hora tinham que a comunidade fazer um levante para reformar, para pagar a oficina. Muitos carros, né? E muitos carros novos se trouxe também assim, graças ao conhecimento e amizades que teve. Exatamente. Eu lembro de um Versailles, seu Carlos Andrino, quando eu trabalhava na Misa, foi reformado um Versailles, trouxeram não sei de onde, para poder dar um carro a mais para a Brigada Militar, um carro usado que foi reformado ali todo. É uma situação que hoje não tem mais cabimento reformar carro velho, né? Nós tivemos assim, né? Nós tivemos assim todas as atividades que se exerceu, né? Nós tivemos um apoio muito grande das empresas. Se trazia, como a Brigada, a Polícia Civil não tinha recursos e dependia dos recursos do CONCEPRO, né? Então se trazia esses carros usados e as empresas se comprometiam em reformar. Veja só que o ato de solidariedade das empresas com os órgãos de segurança, porque os órgãos de segurança também serviam para as empresas para a segurança pública, né? Então, André, foi muito importante, né? Depois voltar um pouquinho para trás, num outro assunto. Um fato muito importante também foi a criação do Corpo de Bombeiros em Ibiúba, né? Então, o Corpo de Bombeiros de Ibiúba, quando eu trouxe, eu era chefe de gabinete Lulo, quando eu trouxe para Ibiúba o Corpo de Bombeiro, né, nós tínhamos o Corpo de Bombeiro lá dentro da prefeitura, né, com um caminhão e funcionários da prefeitura atendendo o sinistro. Aí até então, com a amizade, né, que eu tinha com o comando, e o Reinaldo junto com meu filho, sempre me acompanhou, né, nós conquistamos e conseguimos o Corpo de Bombeiro para Ibiúba. Foi o 126 Corpo de Bombeiro formado no estado do Rio Grande do Sul, veja só, que se conseguiu, quando então com 500 municípios quase. Então não foi por acaso, foi de um grande trabalho, foi de um trabalho que se fez, né, junto ao governo do estado na época, né, e se trouxe para Ibiúba, né. E hoje nós temos um Corpo de Bombeiro bem formado, bem equipado, né. No início nós iniciamos, mas hoje o próprio Corpo de Bombeiro tem esses recursos próprios, né? Porque na época nós criamos, o porquê que eu fiz questão de trazer o Corpo de Bombeiro para Ibiúba? Porque as fiscalizações, as taxas de fiscalização, ia tudo para Cruz Alta, porque Cruz Alta era o Corpo de Bombeiro mãe, né? Então, no momento em que foi criado em Ibiúba, André, as taxas ficaram tudo em Ibiúba. E hoje eles têm recurso próprio, eles têm vida própria. Está bem o Corpo de Bombeiro, bem comandado, com bons equipamentos, né, com bons funcionários. Né, e o respaldo da comunidade, que é importante a comunidade também. Sempre tem o respaldo e continua dando o respaldo. Aí as coisas funcionam. Funciona a Polícia Civil, se tiver respaldo da comunidade e da administração. Funciona a Brigada Militar, se tiver também esse respaldo, o bombeiro, toda e qualquer atividade, André. Se tiver respaldo da administração e da comunidade, não vai ter problema, vai funcionar. Mas voltando um pouquinho, o André, em 1974, quando até então, a primeira juíza de direito que assumiu
a comarca de Ibirubá foi a doutora Maria Berenice Dias. Olha, fazia 4 anos que eu estava em Ibirubá. O prefeito era novo. Até então, a doutora Maria Berenice Dias, chegando em Ibirubá, ela procurou saber, através da administração e algumas atividades e tal, né, quem ela poderia indicar para atender o problema do menor. Que também, claro que tinha problema no menor. Menor de acordo com, né, o tamanho da cidade. Hoje é diferente, né? E aí, então, eu fui indicado para atender o problema do menor na época, né, no juizado do menor, que seria o comissariado. Né? Até então, daí, através da portaria, ela me nomeou, né, Andrei, para essa atividade. Mas quando se trata de uma atividade que tu não é remunerado, que é voluntário, ninguém quer. Eu, embora com representação comercial com empresa, eu assumi, me propus, né? Então, fiquei de 74 a 88, quando eu fui a primeira vez, Andrei, candidato a vereador. Até então, na época, aí eu criei, porque era uma atividade, eu tinha que dar uma atividade para o menor. Não era diferente, na época, a lei do menor, que hoje tinha na época. Mas eu criei, né, uma equipe dos 20, 24 engraxados. Né? Aí eu coloquei, na época tinha o Bar Central, na época ali tinha a rodoviária, e aí eu fui distribuindo eles, sabe? Uns aqui, uns ali. Aí, na época, eu consegui as caixas de engraxado para eles, né? E todo o equipamento, escovas, o pano, tudo eu comprei do meu bolso. Tudo eu comprei do meu bolso para aquela atividade. Por quê? Porque daí aquele engraxado, aquele menor, aquele guri que estava trabalhando de manhã tinha que estudar de tarde. Tinha que estudar, senão ele não ia trabalhar. E aquele que trabalhava de tarde, né, estudava de manhã, sabe? Aí eu precisava organizar eles com um uniforme. Aí o seu Massuti, ele tinha uma casa de confecções ali, né, na frente da Caixa Federal. Que Tecidos hoje, Ibirubá. Tecidos Ibirubá, isso mesmo. Então, ali hoje, ainda está o prédio, né, com outras atividades, mas que ficou com os seus familiares, seus filhos. Né? Então, assim, ó, se teve, né, assim, uma ajuda muito importante dos empresários, e até então, na época, eu consegui dar uma atividade para essa criançada. Que hoje, André, essa atividade é feita com o Conselho Tutelar. Exatamente. Né? Não mudou nada. A mesma atividade, os mesmos problemas, né, está sendo atendido pelos Conselhos Tutelares. Aliás, diga de passagem, muito bem atendido. Uhum. Né? A dificuldade sempre teve. Eu usava meu carro, a prefeitura ajudava lá de vez em quando com combustível, né, sabe? Até então, para exercer essa atividade, né, a juíza, na oportunidade, me nomeou ad hoc oficial de justiça. Nos processos cíveis você ganhava alguma coisa, até para se manter. Nos cíveis, nos crimes, não ganhava nada. Mas então era uma maneira de você ir mantendo a tua atividade e ajudando, né, tanto o Poder Judiciário, tanto quanto a comunidade de Ibirubá, no que tange o problema do menor. Né? Olha só, seu Carlos, tem uma pessoa aqui compartilhando, né, que a primeira caixa de engraxate para trabalhar foi o senhor que deu para ele, é o Jandir Alves. Senhor Carlos Andrino, um baita de um ser humano, um grande coração. Ele compartilha aqui na nossa live essa mensagem, né? O Jandir Alves lembrou da caixa. Eu agradeço, fico sensibilizado, né, com essas pessoas, exemplo do Alves, que se lembra, né, das boas coisas. E quando a gente faz boas coisas, que bom, muito me sensibiliza muito, né? E é com orgulho, né, que a gente até agradeço dessas pessoas, né, que se sentiram bem naquela oportunidade e foram bem entendidos, né? Então, receberam a oportunidade, né, seu Carlos? O Odair José da Mota Carpes também. Bom dia, parabéns pela entrevista, abraço ao senhor Carlos Andrino, um homem de respeito. Ele escreve aqui. O seu Carlos ainda teve, né, uma passagem importante aqui nessa questão da segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros de Ibirubá, né, uma atuação muito importante.
E 4 anos como vereador, 4 mandatos, perdão. São 16 anos, né, seu Carlos? Foi 16 anos. Na verdade, né, Andrei, na verdade eu praticamente fiquei fora da vereança, né? Eu sempre ajudando a administração, sempre participando. Era eleito vereador e acabava assumindo outros compromissos. Para os outros colegas vereadores, né, que ficaram na suplência, que eu também acho de direito. No momento que o prefeito te precisar, ele te leva para dentro da prefeitura, né, dentro da atividade que você tem a condição de exercer, né, e aí tu dá oportunidade para os teus colegas, e o qual eu tive o prazer de dar oportunidade para muitos colegas, né, e também ajudar a administração, né. Uma das coisas assim, tu vai te lembrando, né, uma das coisas assim que quando eu era secretário de obras, eu dava com as iniciativas da própria secretaria, né, eu dava a preferência dos problemas da situação aos empresários, né? Então eu ficava sempre, André, à disposição dos empresários, porque ali, no momento que o empresário precisar de ti, da prefeitura, da secretaria, é porque realmente tem que fazer alguma coisa, né? Desenvolver algum trabalho, né? E ali é que está o emprego, para que a própria empresa continue com as suas atividades. Então, isso foi um dos fatores que eu dei muita importância, foi o fator empresarial. Exatamente. Bom, dá para a gente pontuar também como era o MDB na época, seu Carlos, e fazer uma avaliação de como está o MDB hoje e aonde talvez que houveram lacunas que o partido não conseguiu manter aquela força que tinha no passado. O MDB era muito forte. Mas, o Andrei, no decorrer dos anos, né, os partidos, o MDB está bem, mas é uma coisa natural. No momento que você está numa administração, é um fator. No momento que você sai da administração, que você perde uma eleição, são outros fatores. Se desmobiliza, né? Um pouco. Então, perde um companheiro, né? Você consegue outro companheiro, né? E às vezes, por uma atividade ou outra, você perde um companheiro, né? Mas o MDB sempre foi um partido coeso, foi sempre um partido que deu valor aos seus companheiros, né? Um partido muito antigo, né? Um partido de prestígio, né? Eu vou te contar, desde então, da primeira legislatura de 1988, eu estou no MDB, era MDB na época, passou para PMDB e agora passou ao MDB. Então, André, eu acho que nós, e eu entendo assim, respeito a opinião e a decisão de cada político, mas eu acho que nós, no momento que tu tiveres num partido, eu acho que você deve conservar naquele partido, né? Então, mas são atividades, né? São atividades que às vezes você é convidado, né, por outro partido, e assim, no entendimento, né, das pessoas, de trocar de partido, o qual eu respeito muito, né? Mas o MDB está bem, sabe? Está bem. O MDB, nós estamos agora com duas vereadoras, que é a Lânia, né, a Lorena, né, sabe? Mas são processos políticos que, no decorrer dos anos, tudo vai mudando. Como vai mudar a próxima eleição? Não vai ter mais essa coligação, né, André? Cada um por si, cada partido vai ter que colocar seu candidato a prefeito, seus vereadores. Então, vai mudando. O sistema político vai mudando, né? Então, e as pessoas também vão mudando, né? Sabe? Por exemplo, assim, uma das coisas Andrei, que eu recebi com muito, mas com muito prazer, a indicação desse título como cidadão ibirubense, né, foi por um grande amigo meu, que me fez essa indicação, né, que é o vereador Érico Pimentel, meu compadre, meu amigo de muitos anos, me ajudou muito na política. Quando fui candidato a vereador, o Érico Pimentel saiu comigo, fez campanha, me elegi muitas vezes com o apoio dele,
sabe? Então, veja que o Érico, ele faz parte da nossa família, né? Ele faz parte da nossa família. Então, por isso, assim, eu tenho assim, um grande respeito pelo vereador Érico, um grande respeito pelo Érico, um grande respeito pela sua família, né? Que eu conheci seu pai, sua mãe, sabe? Então, o Érico é uma pessoa de uma personalidade muito grande, é um ser humano de uma personalidade muito grande, sabe? Então, ele agora, eu conversando com eles, mas com o pai, eles que agora não foi candidatos, né? E, por enquanto, ele vai dar uma pausa para a política. Eu acho que todos nós, Andrei, temos que dar uma pausa para a política. Eu já vai fazer três legislaturas que dei uma pausa, sabe? E estou bem, estou tranquilo, estou com as minhas atividades, né? Estou com a minha família, criando minha família, meus filhos, meus netos, né? Sabe? O Reinaldo é filho de Passo Fundo, veio com 3 anos. A Juliana já é filha de Ibirubá, né? Então, eu tenho 2 filhos formados, o Reinaldo formado em Direito, a Juliana formada em Direito. Então, assim, ó, o Andrei, tenho meus amigos, né? E vamos tocar o barco. Ibirubá é a minha terra, tenho um grande orgulho quando saio a viajar, dizer, sou de Ibirubá, né? Sou natural, já passo a ser natural de Ibirubá, juntamente com a minha família. Interessante. E a política lhe deu mais ou lhe tirou mais, Carlos? O Andrei, a política, os anos para trás, não me tirou nada. Não me tirou nada. Mas no momento que eu sim comecei a sentir que eu estando no comércio, exercendo uma certa atividade comercial, isso em toda parte, com todo mundo, uma certa atividade comercial e sendo político, né, eu ia ter problema. Dentro da minha empresa. Então, André, aí eu achei por bem, né, sair, entre aspas, sair da política, mas sem ser candidato, sem mais nada, sabe? Né? Mas assim, Andrei, na verdade, algumas pessoas misturam a amizade com a política, a tua atividade com a política. Isso é muito ruim, que não tem nada que ver. Tu imagina só, se o Érico Pimentel, meu amigo, meu compadre, fosse misturar a política com a minha amizade, a nossa amizade, ele não tinha me indicado para esse título de cidadão, porque ele é do PP, eu sou do PMDB. Então, veja, a personalidade das pessoas, o pensamento das pessoas, às vezes são diferentes. A exemplo do Érico foi diferente, entendeu? Foi diferente. Exato. Quer dizer, foi diferente também, Andrei. Por exemplo, o Érico, né, do PP, convidou meu filho, que é afilhado dele, o Reinaldo, do MDB, para ser chefe de gabinete dele. Olha só, entendeu? Claro que ele sofreu algumas pressões do seu partido, que é uma coisa natural, né, Andrei? Mas ele teve uma personalidade muito forte. A personalidade do Érico foi muito forte, de dizer, não, quem manda aqui sou eu, e o Reinaldo, né, uma pessoa séria, uma pessoa competente, e ele vai ser meu chefe de gabinete, e que, aliás, ficou até o último dia, quando saiu com o Érico. O senhor percebe que Ibirubá, as grandes rivalidades políticas terminaram? Aquelas que tinha no passado, né? PFL com MDB, com essa situação aí que agitou muito as eleições, e hoje o prefeito Abel parece que tem aquele perfil de abraçar a todos. Andrei, realmente, a política de Ibirubá, dos anos atrás, mudou muito. Aliás, mudou para melhor. Porque assim, ó, se procurou com outras administrações, sabe, também, no entendimento de fazer um global, de se juntar todos os partidos, porque tu não tem despesa, você vai contentar a todos os segmentos da comunidade, né? E pode trazer novos talentos também? Claro, nós... Tem sim, bons nomes dos dois lados, né? Verdade, tem. Então, no momento que você fizer uma coligação no geral, você vai ter uma administração, né, num todo. Por exemplo, o próprio prefeito Abel atual, quero muito bem o Abel, pessoa muito legal. Então, assim, ó, e a administração dele é muito boa, sabe? Então, assim, ó, nós sentamos, conversamos, né? Então, até para que isso acontecesse.
Mas às vezes por um fator ou outro, não, mas sem problema nenhum, sabe? Ele, quando então o MDB, todos os partidos que lá estão administrando, a gente for precisar, estão dando um pronto atendimento. A prefeitura, eu sempre digo, a prefeitura não é do prefeito, não é dos secretários, a prefeitura é da comunidade, né? Seja esse ou aquele partido, a prefeitura, o prefeito, tem a responsabilidade de atender bem. E nós temos tido a sorte, de uns anos para cá, né, os administradores, o Andrei, têm atendido, né, todos, independente de cores partidárias, muito bem. O senhor lembra na sua época ali, década de 90, Carlos, era difícil conseguir uma emenda parlamentar, era quase um motivo de festa quando se trazia uma emenda para o município? Mas na época, Andrei, não se tinha essa bonança toda? Não tinha. Não tinha. Era apertado o caixa. Era pesado, não tinha. Os deputados passavam por aqui, exemplo de hoje, passa por aqui e leva os votos. Aliás, hoje nós não podemos até falar dos deputados. Tem muitos deputados que estão ajudando em Ibirubá. Aliás, muitos deputados nossos do MDB, entendeu? Estão ajudando a administração, ajudando o hospital, entendeu? Independente de cores partidárias. Porque se a gente fosse... não, eu sou do MDB, a prefeitura do Partido X, não vamos ajudar. Não. Tem que ser diferente. Todos os partidos, o MDB não é diferente. Tem que ajudar a administração, porque a administração faz parte da comunidade. E nós não estamos ajudando o prefeito, Albes, estamos ajudando a comunidade. Então, assim, se trouxe muitas emendas de todos os partidos, né? Do Moreira, né? Que é do MDB, né? Do Terra, para o hospital. A filantropia do hospital, graças ao partido do MDB, através do vereador Tuta, muito amigo do Terra, entendeu? Que veio a filantropia para Ibirubá, né? Para o hospital, que aí deu condições, está dando condições do próprio hospital receber emendas. Que coisa boa, né, Tchê? Que coisa boa que se tem em Ibirubá, que coisa boa o espírito comunitário, que coisa boa a sensibilidade de todos os partidos se unirem, né, independente de cores partidárias, junto às administrações. O Jandir lembra que depois o senhor enviou ele para a marcenaria na esquina da Mauá para aprender a trabalhar com madeiras. O senhor lembra? Mas olha, eu quero até pedir desculpa, Jandir, porque assim, eu não lembro, mas que coisa boa, Jandir, que coisa boa a sensibilidade de outras tantas pessoas que lembram das coisas boas. Claro, de repente uma coisa ou outra ruim a gente também, né? Mas que coisa boa. Isso me deixa muito feliz. Isso te deixa feliz, André, porque são pessoas que se sentiram bem e na época, né, fizeram alguma coisa ou em prol de si ou em prol da própria comunidade. Exatamente. E é bom que marcou, né, e fez a diferença. Se uma criança ou um jovem naquela época saiu, né, do caminho ruim por causa do senhor, já é uma grande conquista, já é não tem dúvida, um grande André, legado, né, seu não Carlos? Não tem dúvida, né, André? Você é integrado à comunidade, você procura ajudar. O jovem precisa disso. O jovem daquela época não é diferente dos jovens de hoje, que precisam da sensibilidade, da ajuda das autoridades, da ajuda das administrações, da ajuda política, né? Da ajuda para bolsas de estudo, para ajuda para a faculdade, para ajuda, entendeu? Tudo, né, está voltado, né, por parte das administrações, para que as administrações, através do prefeito, né, e seus segmentos, né, entendam que lá na frente, né, tem que ser ajudado os nossos alunos da faculdade, os nossos alunos, que hoje muitas pessoas, o Andrei, não têm recurso para comprar um caderno, entendeu? Aí precisa da assistência social, precisa da administração, entendeu? Eu acho que tem que ser ajudado. Nós temos que ajudar, sabe, Exatamente. Andrei? E essas sensibilidades não podem deixar de existir por parte das administrações. Qual é o sonho do cidadão Carlos Andrino para o município de Ibirubá? O que o senhor gostaria de ver aqui? O que eu gostaria de ver, o André, que continuar vendo, que Ibirubá continue crescendo da forma que está crescendo, né?
com o apoio, né, das administrações municipais. Porque se nós não tivermos, né, a consciência, como administrador, de ajudar, né, as empresas que estão chegando, as empresas que estão aguardando, né, por um terreno para exercer suas atividades, para dar suas empresas, para dar o sustento às suas famílias. Se a prefeitura, se a administração não ajudar, o Andrei, isso nada vai acontecer. E eu espero que não só a administração do Abel, que eu sei que ele é muito competente, às vezes através daí do seu Mário, seu vice-prefeito, que é um grande empresário, Mário, né? Sabe? E tem uma visão muito para frente, né? Que ajude os nossos empresários, né? Para que Ibirubá continue crescendo. Ibirubá, hoje, é muito bom de se morar. Ibirubá está muito bem. Ibirubá tem grandes empresários e nós temos certeza. Tem emprego, né? Nós temos certeza, né, que no momento que a administração organizar, né, a sua área industrial, muitas empresas deixarão até então de sair daqui e muitas empresas, André, vai vir para cá. Então, isso traz para nós, né, uma grande satisfação e um grande orgulho, mais uma vez, de dizer que a gente é de Ibirubá. Legal. Seu Carlos, deixo o espaço aberto aí para o seu agradecimento, né? A quem o senhor deseja agradecer e muito obrigado por compartilhar essa história aí conosco e parabéns pelo título de cidadão ibirubense. Mas, André, quem tem que agradecer a oportunidade, né, que a Rádio Cidade me deu sou eu. Até para que a gente faça alguns esclarecimentos, né, para aqueles jovens, né, que não nos conheceu lá no início das nossas atividades, né, durante esses 50 anos de atividade em Ibirubá. Aliás, né? Quando o senhor veio de Passo Fundo, não tinha a RS 223 asfaltada. Não tinha. Não tinha, não sei como é que era, aqui já tinha esse PAVS aqui no centro de Ibirubá. Aí tinha. O Noco colocou em... O Noco, na época, o Noco. Nós via de Passo Fundo por Carazinho, não me toque, Tapera, Selva, quando exigia que era uma ponte de madeira ainda ali, sabe? Tudo por dentro. Tudo por dentro, né? Era barro, era sem barro, tinha que vir, né? E Ibirubá. E Cruz Alta não era diferente, o Andrei. Para Cruz Alta, então tu tinha que ir ali para o Passo Bonito, ali pegava aquela estrada geral, né? Era um barral só, muitas vezes você tinha que ir para Cruz Alta. Às vezes levava meio-dia para chegar em Cruz Alta. Verdade. Para Santa Maria não era diferente, que eu exerci uma atividade com fertilizante, que era Pelotas. Então, às vezes eu levava meia dúzia, meio-dia, né, para chegar em Santa Maria. Era carro atolado, era caminhão atolado. Então, era muito... E esse asfalto aqui, 223... foi o Simão, quando governador, que fez. Né, Pedro Simão. Uma grande obra do Simão, né? Na época, talvez para 15, se não me falha a memória. Mas assim, Andrei... Era diferente a coisa. Então, assim, Andrei, o que eu quero é que Ibirubá continue, né, crescendo, né, da forma que está crescendo, e que tenha realmente o apoio das administrações municipais. Muito obrigado, Andrei. Obrigado, seu Carlos Andrino, né, o esposo da Dirce Dalprá, também italiana, né, Dalprá. Essa é italiana porque ela faz o programa italiano na Rádio Ibirubá todos os sábados de manhã. Isto. Essa fala o italiano, né? Essa fala italiano. O senhor não se arrisca? Mas nem entendo. Não entende. Então ela pode xingar o senhor em italiano. Pode. E o Reinaldo, também a Juliana. E os netos? Também, os netos. São 4. Como é que é o nome dos... Eu tenho o Leonardo, né? Que o Leonardo completou agora 18 anos, né? Já tirou sua carteira, né? Eu tenho a Bruna. A Bruna fez um pós-graduação agora em Porto Alegre, né? Até passou para a Live ontem e tirou 9,5. Olha só. Né? Parabéns. Na sua pós-graduação em Direito, né? Então, a Bruna, que é filha da Juliana, né? A Rafaela é filha da Juliana também, né? E daí tem a Júlia, que é filha do Reinaldo. Então eu estou ali, rodeado dos meus netos, né? E junto com eles, com meus filhos, com a minha família e com meus netos. Legal, né?
Seu Carlos Andrino, cidadão iberubense, contou um pouco da história, tem muito mais capítulos nessa história, mas a gente fez um resumo hoje aqui, né, seu Carlos? E sempre que precisar, sempre que achar importante, entre em contato com a gente. Estamos à disposição, Rádio Cidade, Jornal Alto Jacuí, para relembrar essas histórias e dar valor a quem construiu nosso município e quem projetou essa cidade a ser o que é hoje. Muito obrigado, André. Grande abraço. Mais uma vez aí a família Andrino. Vamos para um rápido break. Na sequência eu venho aí com os destaques finais do Cidade News, manhã desta sexta-feira. A DC Velker Imóveis agora